espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se eu penso em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira aula da disciplina de Legislação Ambiental. E na aula de hoje, então, a gente vai estudar um pouquinho a respeito da reparação de danos ambientais e vamos começar a falar um pouquinho a respeito da Lei de Crimes Ambientais. Então, começando pela reparação de danos ambientais. Então, de acordo com Cardim e Barbosa, as formas, de reparação do dano ambiental, elas podem ser de duas maneiras, Primeira delas, por meio da restauração natural, e a segunda delas é pela indenização pecuniária, ou seja, pela compensação econômica. Em relação à restauração natural, então, uma vez que o dano ambiental ele ocorreu, a principal opção, então, vai ser a reconstituição, a recomposição, a reintegração desses bens ambientais que foram prejudicados. Então, a prioridade desse sistema é a restauração natural, ou seja, é o retorno do que o meio ambiente era antes de sofrer aquela lesão. E, então, isso pode ser feito de duas maneiras, ou a recuperação in natura, ou a compensação ecológica. Então, começando pela recuperação in natura. A recuperação in natura, ela é voltada, então, para a reabilitação dos bens naturais da área que foi originalmente degradada. Ela também é conhecida por recuperação in situ. In situ quer dizer que a recuperação ela é feita no local. E essa é a forma ideal e completa de reparação. Então, ela vai buscar a recuperação daquela capacidade funcional do ambiente degradado, assegurando também a possibilidade de autorregulação e autorregeneração do bem afetado, através, então, da reconstituição desses ecossistemas e habitats. E a segunda forma é a compensação ecológica. A compensação ecológica, ela tem como objetivo a reconstituição da integridade e funcionalidade do meio ambiente, mas com um efeito ecológico equivalente, através de uma recuperação distinta da área que foi degradada. Então, nesse caso, compensa-se o patrimônio ambiental com outro patrimônio equivalente. Se o dano na área ele acaba sendo irreversível, a ideia é trocar essa recuperação in situ pela compensação ecológica de área similar. E isso tem como princípio fundamental que o dano ele não incide apenas uma parte importante, sim, o dano incide todo o meio ambiente. Então, a recuperação de uma parcela acaba importando lá na melhoria da totalidade. Em relação à compensação econômica, que envolve dinheiro, ela é a última hipótese para recuperação do dano ambiental. Ainda não existe nenhum critério jurídico definido por lei para atribuição de valor econômico a esses recursos naturais. Porém, existem propostas de equações, como eu trouxe para vocês aqui, por exemplo. O valor econômico total ele é igual ao valor de uso somado com o valor de opção somado com o valor de existência. O valor de uso ele é o valor atribuído ao meio ambiente de acordo com a utilização efetiva pelo ser humano. O valor de opção ele acaba sendo então o valor decorrente da relação do meio ambiente com o risco de perda dos seus benefícios, pensando nas atuais e futuras gerações.
E o valor da existência, então, consiste na significância intrínseca presente na natureza, que é atribuída ao simples fato, né, da natureza existir. E isso independe da relação que a natureza tem com o ser humano, ok? Agora a gente vai começar a falar um pouquinho a respeito da Lei de Crimes Ambientais. A gente já fez algumas citações ali quando a gente estava estudando, né, as responsabilidades pelos danos ambientais, mas a gente vai dar um foco um pouquinho diferente. Isso também está presente na Lei de Crimes Ambientais. Então, a Lei de Crimes Ambientais, ela é dada pela Lei número 9.605, de 12 de fevereiro de 1988. E essa lei, ela dispõe, né, a respeito das sanções penais e administrativas, como já falei anteriormente, derivadas, né, de condutas e atividades que são lesivas ao meio ambiente. Então, lá nessa lei, lá no artigo 3º, ela acaba dizendo, então, que as pessoas jurídicas, elas são responsabilizadas administrativa, civil e penalmente, conforme o que está disposto nessa lei, nos casos em que a infração seja cometida por decisão do seu representante legal ou contratual, do seu órgão colegiado ou no interesse ou no benefício da sua entidade. Então, lembrando que a gente já falou nas aulas anteriores que a responsabilidade das pessoas jurídicas, ela não exclui as responsabilidades das pessoas físicas, sejam elas autoras, coautoras, né, ou participantes, né, desse mesmo fato. Em relação à aplicação da pena na Lei de Crimes Ambientais, então, para a imposição e gradação da pena, para a autoridade, então, competente, ela precisa observar alguns fatores. Dentre eles, a gravidade do fato, né, tendo em vista os motivos da infração e suas consequências, então, para a saúde pública e também para o meio ambiente, os antecedentes, né, do infrator quanto ao cumprimento da legislação e a situação econômica do infrator, caso esse infrator ele receba, né, uma multa. Algumas circunstâncias que atenuam a pena. O baixo grau de instrução ou escolaridade, né, do agente e o arrependimento do infrator, manifestado, então, pela espontânea reparação do dano ambiental ou limitação significativa da degradação ambiental causada. Também atenua a pena a comunicação prévia pelo agente, né, do perigo iminente de degradação ambiental e a colaboração com agentes encarregados, né, da vigilância e do controle ambiental. São circunstâncias que vão agravar a pena quando não constituem, né, ou qualificam o crime, a reincidência nos crimes de natureza ambiental, ter o agente cometido a infração, no caso, né, para obter vantagem pecuniária ou coagindo, né, para a execução material da infração, afetando ou expondo a perigo de maneira grave a saúde pública ou o meio ambiente, concorrendo, né, para danos à propriedade alheia, atingindo áreas e unidades de conservação ou áreas sujeitas, né, por ato do poder público ou a regime especial de uso, atingindo áreas urbanas ou quaisquer assentamentos urbanos, humanos, em períodos de defesa à fauna, em domingos e feriados, à noite, em épocas de seca ou inundações, no interior do espaço territorial especialmente protegido, com o emprego de métodos cruéis, né, para o abate ou a captura de animais, mediante fraude ou abuso de confiança, mediante o abuso do direito de licença, permissão ou autorização ambiental, no interesse de pessoa jurídica mantida total ou parcialmente por verbas públicas ou beneficiada, né, por incentivos fiscais, atingindo espécies ameaçadas listadas em relatórios oficiais das autoridades competentes
e facilitada por funcionário público no interior das suas funções. Em relação aos crimes contra o meio ambiente, né, falando um pouquinho agora dos crimes contra a fauna, né, dos crimes contra os animais. Então, lá no artigo 29, ele diz o seguinte: matar, perseguir, caçar, apanhar, utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rota migratória, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente, ou em desacordo com a obtida, como consequência disso, né, existe a pena. A pena para esse caso aqui, então, é a detenção de 6 meses a 1 ano e também a multa. Também incorrem nas mesmas penas quem impede a procriação da fauna, né, sem licença, sem autorização ou em desacordo, né, com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói um ninho ou abrigo ou um criadouro natural, quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, ou guarda, ou tem em cativeiro ou depósito, utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, sejam elas nativas ou em rotas migratórias, bem como produtos e objetos delas oriundos, né, provenientes de criadouros não autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente. Então, também está sujeita a essa pena. No caso da guarda doméstica, né, de espécie silvestre, que não seja considerada ameaçada de extinção, considerando, né, as circunstâncias, né, do momento, o juiz ele pode deixar de aplicar essa pena, e são espécimes da fauna, todos aqueles que são pertencentes, né, às espécies nativas, espécies migratórias e quaisquer outras, sejam aquáticas, terrestres, que tenham todo ou parte do seu ciclo de vida, né, ocorrendo dentro dos limites, né, dos territórios brasileiros ou nas águas, né, jurisdicionais brasileiras. Então, pessoal, falando um pouquinho dos crimes contra o meio ambiente, começando, né, com os crimes contra a fauna. Então, lá no artigo 29 da Lei de Crimes Ambientais, está escrito que matar, perseguir, caçar, apanhar, ou utilizar espécimes da fauna silvestre, nativos ou em rotas migratórias, sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo, né, sofre com uma pena. Uma pena, então, de detenção de 6 meses, né, a 1 ano e multa. Também incorre, né, nessas mesmas penas quem impede a procriação da fauna sem a licença, autorização ou em desacordo, né, com a obtida, quem modifica, danifica ou destrói um ninho, um abrigo ou um criadouro natural, e também quem vende, expõe à venda, exporta ou adquire, guarda, tem em cativeiro ou depósito, também que utiliza ou transporta ovos, larvas ou espécies da fauna silvestre, sejam elas nativas, né, ou em rota migratória, bem como qualquer produtos, né, que sejam e objetos que sejam oriundos, né, dessas espécies, provenientes, né, de criadouros que não são autorizados ou sem a devida permissão, licença ou autorização, né, da autoridade competente. No caso de guarda doméstica de espécies silvestres, que não são consideradas ameaçadas de extinção e considerando as circunstâncias, né, o juiz ele pode deixar de aplicar a pena, né, nessas situações. São consideradas, então, espécimes da fauna silvestre todos aqueles animais pertencentes, né, que são as espécies nativas, migratórias ou qualquer outras, né, sejam aquáticas ou terrestres, que tenham, então, parte, né, do seu ciclo de vida ocorrendo dentro dos limites, né, do território brasileiro ou das águas jurisdicionais.
Lá no parágrafo 4º está escrito que a pena ela é aumentada de metade se o crime ele é praticado, então, contra uma espécie rara ou uma espécie ameaçada de extinção, em período de caça e durante a noite. Também a pena é aumentada, né, com abuso, né, de autoridade, com abuso de licença, quando acontece também em uma unidade de conservação ou com o emprego de métodos ou instrumentos, né, que podem provocar a destruição em massa. A pena, ela também é aumentada até o triplo se esse crime ele decorre, então, do exercício da caça profissional. Então, exportar para o exterior peles e couros de anfíbios e répteis em bruto, sem autorização da autoridade ambiental competente, também como consequência tem a pena de reclusão de 1 a 3 anos e multa. Também introduzir uma espécime animal no país sem um parecer técnico oficial favorável e licença expedida por autoridade competente. Como consequência também pena de detenção, né, de 3 meses a 1 ano e também a multa. Lá também praticar ato de abuso, maus tratos, ferir, mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena também, né, de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Também incorre nessa mesma pena quem realiza experiência que seja dolorosa ou cruel em um animal vivo, né? Ainda que para fins didáticos ou científicos, né? Quando existirem alguns recursos alternativos, né? Para se fazer isso. Provocar também pela emissão de efluentes ou carregamento, né, de materiais, o perecimento de espécies da fauna aquática existentes no rio, lago ou açude, lagoas, baías ou águas brasileiras, pena também de detenção de 1 a 3 anos, ou multa, ou ambas as penas, né, cumulativamente. Também incorre, né, nessas mesmas penas quem causa degradação em viveiros, açudes ou estações de aquicultura, de domínio público, quem explora campos naturais, né, invertebrados aquáticos e algas sem licença, permissão ou autorização, né, da autoridade competente, e também quem fundeia embarcações ou lança detritos de qualquer natureza sobre banco de molúsculos corais devidamente marcados, né, em cartas náuticas. Pescar também num período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados pelos órgãos competentes, também acarreta em pena de detenção de 1 ano a 3 anos ou multa, ou ambas as penas. Também incorrem nas mesmas penas quem pesca espécies que devem ser preservadas ou espécimes com tamanhos inferiores aos tamanhos permitidos, pesca em quantidades superiores às permitidas ou mediante a utilização de aparelhos, apetrechos e métodos que não são permitidos, e quem transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha ou pescas proibidas. Pescar também mediante a utilização de explosivos e substâncias tóxicas ou outros meios que sejam proibidos pela autoridade também acarreta como pena a reclusão de 1 ano a 5 anos. E nesse caso aqui, a gente entende por pesca, né, todo ato, né, que tende a retirar, extrair, coletar, apanhar, apreender, capturar, né, espécimes de grupos de peixes, crustáceos, molúsculos e vegetais, suscetíveis ou não de aproveitamento econômico, né, ressalvadas as espécies que estão ameaçadas de extinção, constantes nas listas, né, que estão lá nas listas oficiais, né, da flora e da fauna. Em relação ao abate, né, de animal, o abate de animal ele não é crime quando ele é realizado em estado de necessidade para saciar a fome do agente ou de sua família,
para proteger lavouras, pomares e rebanhos da ação predatória ou destruidora de animais, desde que legal, né, e expressamente autorizado pela autoridade competente. E por ser nocivo o animal, né, desde que também caracterizado, né, pela autoridade competente. Bom, pessoal, para a aula de hoje é só. Na aula que vem, então, a gente vai continuar a falar a respeito, né, da Lei de Crimes Ambientais. Muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Um espaço para o seu talento, onde você estiver, unindo a qualidade de uma universidade de verdade. A qualquer hora, em qualquer lugar, se pensa em EAD, eu penso em Unipar. A qualquer hora, em qualquer lugar, educação à distância é Unipar.